Instruções trabalhistas. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. E doutora Fernanda sempre informando, né? Tudo que as pessoas aí buscam, e é engraçado que eu mando, né, as nossas entrevistas, o pessoal acompanha e tira muita dúvida, isso é muito bom, eu só tenho que agradecer, né? E hoje nós vamos falar para você aí que está grávida, gestante, esperando um bebê, as leis mudam muito, né, doutora? Nós vamos falar de licença maternidade, é isso mesmo? É isso mesmo. E como nós sabemos, as mamães precisam de uma proteção especial. Nossa. E não é só as leis que mudam muito nesse país, né, Solange? São muitas decisões que vão fazendo a interpretação dessas normas de uma forma a melhor proteger os cidadãos e as cidadãs. E agora o que nós vamos vir a falar para vocês é a respeito de uma decisão a respeito da interpretação da norma em prol da gestante, tá? É uma decisão fresquinha do Tribunal Superior do Trabalho. Doutora, o que a decisão do STF sobre a licença maternidade e estabilidade para a gestante implica? Então, essa decisão do STF foi muito interessante, porque ela está garantindo a todas as gestantes, independente do tipo do contrato de trabalho, se é CLT, se é temporário, se é estagiário, todos os tipos de contrato, intermitente, qualquer um, tem direito à licença maternidade de 120 dias e estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Essa licença antes era somente para os contratos de trabalho por tempo indeterminado. Agora já mudou. E qual é e o impacto dessa decisão para a gestante no mercado de trabalho? Qual vai ser o impacto disso? Muito grande, né? Porque pensa só que essa segurança para todas as gestantes que não poderão mais ser demitidas sem justa causa durante a gravidez traz de repercussão para a vida da gestante, porque é um período de estabilidade que ela necessita dessa estabilidade. Ela precisa, realmente. Não é só quem é mãe ou já foi mãe ou está passando por isso sabe como é importante essa estabilidade, essa segurança, porque vai promover essa maior segurança para ela na chegada dessa criança, tá? Os direitos da mulher no ambiente de trabalho, porque nós sabemos ainda que há muita marginalização da mulher grávida ou no trabalho. Você vê muitas vezes as empresas fazendo ainda perguntas num processo seletivo: a senhora pretende engravidar? Aí não é nem contratada. É ou não é? Nós sabemos que isso existe. A senhora já tem filhos? Qual a idade dessas crianças? Está casada? Qual o objetivo de fazer esses tipos de pergunta no processo seletivo? Porque não quer que no decurso do contrato tenha esta questão da gravidez e depois dessa estabilidade e esse tempo de afastamento necessário por causa da chegada da criança. E, inclusive, falando de chegada da criança, quero mandar um beijo para a Laís, né, Laís? Tá grávida, parabéns, que Deus abençoe. E a Laís quis fazer uma pergunta, porque ela trabalha também com cabelo, cabeleireira, e tá grávida, tá aí de 2 meses e já tá preocupada. Qual é a sua pergunta, Laís? Vamos lá. Boa tarde, doutora, tudo bem? Eu gostaria de saber se num contrato temporário a gestante tem direito à licença maternidade. E aí, doutora? Sim, a decisão porque é a decisão do STF, não cabe mais recursos.
é a última instância. Então, é uma decisão que vincula, ela tem direito, todos os tipos de contrato de trabalho, independente do tipo de contrato. Como eu falei, é o contrato até mesmo do estagiário, do contrato temporário, o contrato de experiência. Também agora não vai ser mais só de experiência, não pode rescindir esse contrato da gestante. Está vinculando não só todos os tipos de contrato daqui para frente, mas todos os processos que estavam sendo discutido isso, incluindo todos os tipos de contrato que, em regra geral, eles eram temporários, por tempo determinado. O tempo continua sendo determinado, mas somente após esse prazo de estabilidade provisória, que é 5 meses após o parto. Eu tenho uma pergunta que está fora aqui, a nossa script aqui. Uma pessoa está recebendo seguro-desemprego e foi trabalhar em outro lugar, né? Aí a empresa falou, não, eu não vou te registrar, porque ela pediu isso para deixar ela receber o seguro-desemprego, para ela receber um pouquinho mais. E nesse meio ela engravidou. Olha que problema causado por quem quer sonegar. Isso é sonegação de impostos. Isso gera uma implicação até criminal, porque você está se apropriando de valores indevidamente. Sim. Mas a gente sabe que isso acontece muito. Acontece muito. E veja, agora ela está numa situação de que e aí? A empresa não vai querer registrá-la. É ou não é? Mas aí ela teria que entrar com uma reclamação trabalhista para exigir esse vínculo de emprego e essa estabilidade provisória da gestante, conforme essa decisão da súmula, só que ela vai também ter uma implicação sobre ter que devolver os valores que recebeu de seguro-desemprego indevidamente. Então a melhor coisa é se acertar entre a funcionária e o estabelecimento. Porque se for para a justiça, os dois terão implicações jurídicas legais complicadas. Tanto dela devolução disso, tanto a empresa, porque sonegou impostos inerentes desse contrato de trabalho que já existia. Então é melhor resolver aí, porque já me perguntaram isso. Né? O que significa o efeito vinculante da decisão do STF? Como eu falei, como é do STF, é a última instância, é uma decisão de interpretação que deve ser seguida para todos os tribunais e instâncias, todos os processos que estão sendo julgados ou que já foram julgados, mas está em fase de recurso, tratando sobre o tema, agora vai ter que decidir dessa forma, vai ter que finalizar as decisões seguindo a isso que o STF colocou. Todos que tratam desse tema terão que seguir essa decisão vinculada do STF. Vai ter que vincular as decisões dos processos em andamento àquilo que o STF acabou de decidir. Como essa decisão pode influir futuras políticas públicas voltadas para a maternidade? O STF fez o quê? Uma sinalização que você precisa se preocupar com a gestante, com a maternidade. As políticas públicas devem ser nesse sentido de dar mais atenção para a mulher nesta fase da vida, de proteção maior, para que não seja necessário processos judiciais para que a proteção da gestante seja efetivada. É ou não é? Precisava o STF dizer que essa gestante precisa de uma maior segurança no período de gravidez, que ela não pode ficar excluída do mercado de trabalho só porque está grávida? Então, isso é um alerta para que todas as proteções sociais previstas na Constituição Federal sejam realmente efetivadas para essas gestantes. E para terminar, doutora, quais são os próximos passos para a implementação uniforme desse entendimento? Olha, todos os tribunais que têm processos em andamento a respeito disso terão que seguir isso e decidir conforme essa linha de interpretação dessa decisão do STF.
E, bem provavelmente, vai ser necessário fazer uma revisão das previsões da lei do que trata sobre os contratos temporários, de experiência ou de estagiário intermitente. Qualquer desses contratos que não são por tempo indeterminado, agora a lei ter que colocar essa ressalva, exceto em caso de gravidez, onde haverá uma estabilidade provisória de emprego até 5 meses após o parto. Quer dizer, o contrato de experiência, que poderia ser no máximo de 90 dias, vai ser superior a isso, porque vai ter que respeitar os 9 meses da gravidez, o tempo que falta dessa gravidez, mais 5 meses após o parto. Então, todas as leis que falam sobre esses contratos vão ter que colocar essa exceção ao final. Tá vendo, gente? Doutora Fernanda sempre nos informando. Muito obrigada, doutora. As pessoas também que tiverem alguma dúvida, né? Mandem, né? Nós temos um link aí, vocês podem mandar. Podem entrar no YouTube da doutora Fernanda, da Central da Notícia, do programa Convívio, que ao decorrer nós vamos respondendo para você. E ó, presta atenção que a semana que vem nós vamos falar de IPI, né? Eu acho que é um assunto assim tão polêmico, né? Então eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Mas só semana que vem, né, doutora? Isso aí.